E aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Arthur Azevedo, sócio da empresa JVix Contabilidade e agora quero conversar com você que é prestador de serviço que pode utilizar o Fator R, ou seja, você que é um advogado, um arquiteto, um dentista, um engenheiro, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que vários empresários estão pagando impostos de forma incorreta por não saber como que funciona a aplicação do Fator R, Ou então por estarem utilizando o serviço de uma contabilidade que é mais generalista e não é acostumada, a aplicar o Fator R mensalmente para esse tipo de negócio. E com isso, acaba fazendo com que o empresário pague mais imposto do que necessariamente precisa, beleza? Então, me acompanhe que eu vou explicar para vocês como que funciona essa conta, ok? Então, vamos lá! Bom pessoal, basicamente a aplicação do Fator R se deve ao fato de você ter uma relação entre quanto você tem de despesa com folha e o seu faturamento. E essa relação tem que ser de pelo menos 28%, ou seja, 28% dos seus gastos tem que ser direcionado para a sua folha, beleza? Ou seja, o seu salário e o seu prolabore, ok? Então, 28% do seu faturamento precisa estar direcionado para gastos com folha, salário, prolabore, beleza? Então, dessa forma, você consegue levar a sua empresa para o anexo 3 do Simples Nacional, que vai fazer com que você tenha uma redução de imposto de 15,5% para 6% inicialmente. Agora, se essa relação não for de pelo menos 28%, então você vai necessariamente ter que pagar os seus impostos no anexo 5, no qual inicia a tributação em 15,5%. Então, nesse caso, é importante ter uma contabilidade para poder acompanhar vocês, para que possa ajudar a reduzir esses impostos, perfeito? E aí, pessoal, vou mostrar para vocês como que o erro acontece. Bom, muitas vezes o empresário e muitas vezes também o próprio contador que está acompanhando aquela empresa pensa que o Fator R é simplesmente então pegar os 28% que eu mencionei, e multiplicar ali pelo valor do faturamento. E aí você vai encontrar o valor que você precisa pagar de folha e prolabore. E com isso o problema está resolvido. Você consegue estar dentro do anexo 3, reduzindo a sua carga tributária. Porém, não é bem assim que funciona o cálculo, ok? Dessa forma, você tem uma falsa impressão de estar tendo direito ao benefício. E com isso, você às vezes paga impostos errados, podendo até cair numa malha fina, e trazendo vários prejuízos para sua empresa, tendo redução na sua margem de lucro, tendo que pagar multas, várias questões por estar utilizando o cálculo errado. E aí agora eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, para entenderem como que funciona de fato esse cálculo, para que vocês não venham a ter problemas no futuro, beleza? E aí pessoal, antes de eu passar para o nosso exemplo, eu vou pedir a vocês então para deixar o like aqui nesse nosso vídeo, beleza? Além disso, se inscreva no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão utilizando o Fator R de forma incorreta, para que eles possam ter uma melhor noção da importância de se fazer esse acompanhamento corretamente, tá joia? Bom pessoal, então vamos lá ao nosso exemplo. Vamos supor que nós temos uma empresa que está faturando ali em média de 20 a 30 mil reais por mês. O que muitas contabilidades fazem? É aquela situação que eu mencionei. Pega esse faturamento e simplesmente multiplica por 28%, E aí acha que aquele valor que nós vamos ter vai ser o valor de prolabore e folha, E aí, contanto que o empresário tire aquele valor para prolabore e folha, ele vai ter então o direito ao Fator R. Mas como que nós temos que fazer esse acompanhamento? Bom, primeiramente você pega o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa, ok? E aí depois você vai fazer a mesma coisa com as despesas com folha. Soma os últimos 12 meses. Essas duas somas você vai fazer a divisão para saber se bate os 28%, ok? Feito isso, então você já vai ter direito a aplicar o Fator R para o mês seguinte, ok? E aí você vai poder ter a redução do seu imposto. Mas o que acontece? A contabilidade tem que ter uma previsão, ou seja, naquele mês em que ela está, ela precisa saber qual é o faturamento daquele mês, entendeu? E saber naquela proporção quanto que vai ter que ser o prolabore daquele mês, junto do salário, Por quê?
quando chegar o mês seguinte, a proporção feita no mês anterior vai continuar aplicando dentro dos 28%, entendeu? Então tem que sempre fazer uma previsão desse faturamento junto do Prolabore, ok? Fazer uma previsão para que você possa então manter sempre a redução na sua base de imposto, entendeu? Então viu como não é tão simples assim? É importante ter uma contabilidade que entenda dessa situação para que você não venha a pagar impostos de forma incorreta, e não basta simplesmente pegar quanto você faturou no mês e multiplicar por 28% para saber quanto que você vai ter que pagar de folha e Prolabore para poder manter dentro do Fator R. É necessário fazer um acompanhamento todo mês, fazendo a previsão do seu Prolabore de acordo com o seu faturamento, ok? Para saber quanto de fato você precisa tirar, né? De acordo também com a relação dos últimos 12 meses, para você não venha perder o benefício, beleza? Então, pessoal, foi como eu disse, contar com uma contabilidade que tenha o conhecimento do Simples Nacional aplicando o Fator R é de fundamental importância se a sua empresa tem esse benefício, beleza? Dessa forma, vocês não vão correr o risco de estar pagando impostos de forma incorreta, ok? E a JVix Contabilidade pode ajudar vocês nesse acompanhamento, ok? E aí, eu vou deixar aqui então um telefone ou WhatsApp junto de um QR Code, que aí vocês podem entrar em contato com a gente, ok? Só apontar a câmera do celular para o QR Code e aí vocês vão ser direcionados para uma conversa com a gente lá no WhatsApp. Então, eu espero ter ajudado vocês com essa informação, beleza? E fico aguardando o contato de vocês, tá joia? Bom, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!